Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, Caio Invest com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim. Então, dia 21 de 3 aí de 2020, às 11h12 da manhã, estamos começando aí mais uma análise aí no sabadão aí de quarentena do Covid aí 19. A gente está aqui iniciando mais uma análise, não poderia deixar de ser 578 inscritos. Então, muito obrigado a todos vocês aí que estão participando, estão deixando seu like aí e dando força aqui pro canal para principalmente poder atingir novos patamares, né? Então, basicamente, sem vocês aí eu não consigo. Preciso da força de vocês aí, deixa o seu like aí para poder fortalecer o canal. E se você não está inscrito ainda no canal, já se inscreve e ativa as notificações, beleza? Tamo junto? Então, vamos nessa, galera. Aqui, basicamente, aqui a gente vem para a primeira notícia de hoje aqui, né? Falar aqui um pouco do que está acontecendo aí, né? O Fed, ele resolveu entrar agora pesado, né? O Fed perdeu todos os limites aí. Ele perdeu todos os limites aí de qualquer tipo de situação aí que seja anteriormente vista, né? Não existia isso na história. Nunca existiu isso na história dessa magnitude, né? Assim, já existiu bailouts, né? Eles já bancaram crises anteriormente. Uma delas a gente viu em 2008, né? Quando a gente teve uma expansão monetária sinistra, nunca antes vista na história, né? E basicamente a gente tem aqui o Fed fazendo a mesma coisa agora, só com um volume muito maior, né? E apenas começou, né? Então, basicamente, eles estão fazendo agora um artigozinho aqui do Zero Hedge, né? Do Tyler Durden, ele sempre tem aí, a gente sempre tem trazido ele aí, né? Aqui pro canal ele sempre traz notícias bem interessantes aí, então se você entender inglês ou então quiser utilizar os tradutores aí da vida, você bota aí no link aí abaixo que vai estar nas descrições para você acessar aí, principalmente ficar sabendo de tudo também, poder participar e entender as notícias, né? Então, basicamente, aqui o Fed está entrando com US$ 1 trilhão dia no Ripple Market, né? Que é aquele mercado de compromissados que a gente sabe que serve para prover liquidez, né? Mas normalmente esse mercado de Ripple Market, o Fed não participa, ele só observa e tenta administrar a taxa de juros que corre nesse Ripple Market, né, galera? Ele fica só olhando as transações que são feitas intrabancárias, né? Então, assim, são dois bancos comerciais que utilizam esse mercado de compromissadas, né, de Ripple Market, né, que simplesmente serve para poder um banco está faltando liquidez, o outro banco vem e ativa. Só que dias atrás eu comentei com vocês aqui no canal, né, que o Fed ele tinha feito um truque, né, ele simplesmente agora ele tirou aquele fractional reserve, né, que era a reserva fracionada que os bancos tinham que ter. Então, basicamente, sem essa reserva fracionada, os bancos não precisam mais ter dinheiro nenhum em caixa para poderem emprestar dinheiro. Então, assim, eles tinham que ter uma porcentagem, antes era 10%, depois caiu para 5% do valor aportado pelos correntistas do banco, né? Por exemplo, se você investe, se você deixa o seu dinheiro no banco, você é um correntista do banco, né? Do Banco do Brasil, por exemplo. Só que lá nos Estados Unidos são outros bancos, né? Então, basicamente, o Fed está tendo que entrar aí com US$ 1 trilhão aí no mercado de compromissadas para prover liquidez, mesmo depois deles terem tomado essa medida de tirarem a reserva fracionária que os bancos tinham que ter, né, para poder emprestar dinheiro ou então fazer negócios, entendeu? E manter um padrão mínimo de liquidez necessária, né? Então isso é um alerta muito grande que tem um problema muito sério mesmo e como a própria matéria fala aqui, é um desastre, né, que está acontecendo porque o Fed confirmou aí que vai fazer o bailout, né, dos hedge funds, né, e são vários hedge funds, né, são vários hedge funds que estão insolventes por conta de alavancagem excessiva, né, o cara simplesmente se expôs a ativos que ele não tinha nem em caixa para cobrir a margem.
E simplesmente vários e vários bancos aí estão correndo, bancos e hedge funds, né, estão correndo o risco de colapso, né? Então, basicamente, o Fed está ativo aí no Ripple Market para poder não deixar isso aí acontecer, tendo visto que tudo isso que está acontecendo, a gente teria um movimento aí de mais caos, né? Mais pânico aí nos mercados em geral, em busca de liquidez, né, galera? Então, infelizmente, a gente tem essa notícia aí, não é muito boa, tá ligado? Não é muito boa para os mercados de valores em geral, né? Em geral, não é uma notícia muito boa, porque tem um problema muito grande aí. E se a gente vê alguma instituição grande, né, algum banco grande aí entrar em colapso, né, a gente pode começar a ver aí um efeito dominó, né, uma cascada, onde um vai puxando o outro por conta de derivativos e exposição em alavancagem excessiva, né, galera? Então, é bem alarmante isso aqui que está acontecendo, né, galera? A gente pode estar vendo aí o começo aí de uma história bem mais triste, né? Então, basicamente, a gente vem ver aqui um dos caras que eu gosto mais de seguir aqui no Twitter, né? E um dos grandes. Na verdade, ele é um portfólio manager, né? Ele é um gerente de portfólio, né? Então, basicamente, eu sigo ele, recomendo vocês aí que sigam ele também aí. Amigo do Rittenban, lá do Richard Rittenban, eu acho que é bem interessante aí, tá participando, entendendo aí do Tavi aí. Tavi é um cara foda. Então, basicamente é um brasileiro aí que mora lá nos Estados Unidos, trabalhando nesse hedge fund aqui chamado Crescent Capital, né? Que é esse hedge fund que tenta proteger capital, né? E aí, basicamente, ele mostrou aqui esse gráfico aqui pra gente, né? Que mostra, e ele fala: lembra quando imprimir dinheiro e estoques, né, ações, né? Imprimir dinheiro e ações deveriam ser positivamente correlacionadas? Welcome to the real world, né? Bem-vindo ao mundo real, né? Ele mostra aqui esse gráfico bem simples, é uma linha branca, é o balanço do Banco Central, né, americano, do Fed, o balanço do Fed, ou seja, o tanto de ativos e valor que ele tem em caixa. E basicamente a gente vê aqui com a impressão de dinheiro em massa, que a partir aqui do final de fevereiro, aqui em começo de março, a gente está vendo aqui o balanço subir extraordinariamente e o S&P aqui na traseira, na linha vermelha, está caindo que nem um pato abatido, tá ligado? Eu não sei nem o que é que ele tá fazendo aqui. Aqui não tem movimento de, não, aqui estamos fazendo a reversão, entendeu? Aqui é esperar o buraco ainda, tá ligado, galera? Quem tá comprando aqui, eu acredito que se você estiver visando muito longo prazo, vale a pena, mas assim, meu irmão, eu espero o buraco, a faca cair no chão, ela ficar parada para poder ir pegar, tá ligado? Então, basicamente, você não pega a faca caindo, porque a faca caindo, ela dói muito, né? Ela pode doer demais. Então, basicamente aí, a gente tem esses patamares aí, né? Eu acho bem interessante aí a gente estar mostrando isso aqui para vocês, que é, como o próprio Tavi disse, né? É o mundo real, né? A vida real, né? O extremistão, como o Taleb gosta de se referir, né? Taleb se refere a isso aqui como o extremistão, né? Então, basicamente, a gente termina as nossas notícias de hoje e vem dar aquele refresh live aqui especial no CoinMarketCap, né? Ver como é que anda aqui a Situate, pra gente comparar aqui com ontem, né? Pelo menos a gente vê o que é que anda nos mercados acontecendo. Então, basicamente, um cap com 174 bilhões, eu vejo como positivo, porque a gente chegou a negociar aqui com cento e poucos bilhões aqui, menos de 150 bilhões, 130 bilhões aqui, então já ganhamos um market share aí, né? Interessante. Então, basicamente, a gente tem aqui um volume nas últimas 24 horas bem alto, né? Continua naqueles patamares altíssimos que a gente vem conversando nos últimos meses, né? Nesse último mês aí, que num baixo de 100 bilhões, né, a pau, ele
ele pode levar cacete o caralho, não sei o que, ele não baixa de 100 bilhões, ele fica toda hora acima de 100 bilhões. Já. Então, assim, não é uma coisa que a gente via comumente aí 2, 3 meses atrás no mercado de cripto, e a dominância do Bitcoin retornou a patamares aí que a gente viu antes daquele período de altcoin season, né, que a galera chama. Então, basicamente, a gente já está aqui com 65,1% na dominância do Bitcoin. Então, aquele negócio que eu vinha falando com vocês, não se espantem e tal, não sei o que. Vocês têm que entender que há momentos e momentos, né? Então, assim, existem momentos para você se expor a uns ativos e outros. Então, basicamente, eu acredito que todas as altcoins, principalmente, elas estão desvalorizadas. O Bitcoin também está num patamar de 6.198 dólares aqui, com um cap de 113 bilhões aqui. Isso aqui para ir para 200 bilhões de novo, galera, é um pulo. É como eu falei para vocês, é aquela questão do mercado ser muito pequeno, entendeu? Então o upside é muito maior, tá ligado? Quanto menor o mercado, maior o upside, entendeu? Porque você tem capacidade de entrar no mercado pequeno que pode evoluir e, por exemplo, se ele for para 200 bilhões aqui, a gente já fez o dobro do preço. Se for para 300 bilhões, já foi o triplo do preço, entendeu? Então é mais ou menos assim, galera. A gente tem que entender que o mercado é pequeno e a gente já negociou patamares bem maiores, né? Então esse é o meu modo de ver aí, né? Como as coisas andam. E basicamente a gente tem aqui um movimento aqui de queda de 6,02% aqui nas últimas 24 horas, né? O Ethereum com 114 bilhões, 132 dólares e 7,14 aí nas últimas 24 horas. Lembrando que os ativos aí subiram bastante, né? Subiram bastante aí nos últimos 7 dias, aí, 8 dias, e a gente está tendo um movimento aí de correção que a gente vai ver aqui no gráfico agora. Então, se você está chegando aí agora no canal, né, e tal, você sabe que aqui a gente tem uma pratinha, né? Uma pratinha aqui, ó. Vou mostrar para vocês como é bonito. Calendário Azteca. Uma pratinha. A gente tem aqui também um ourinho, né? Um ourinho para começar a brincadeira, né? Para proteger o dia da galera, a gente não se expor à ruína, né, galera? Não se expor à ruína, que isso aí é a coisa pior que tem. Você se expor à ruína. Então, basicamente, a gente tem também uma LEDzinha, né, galera? A gente tem uma LEDzinha, né? Para poder proteger as nossas criptomoedas, né, galera? Então, é basicamente isso daí que a gente tem que ter. Tem que ter isso aí para proteger o nosso poder de compra aí com o passar do tempo, né? Porque a gente sabe que as moedas estão sendo inflacionadas de maneira absurda, como nunca antes foram vistas, né? Então, basicamente, isso aqui é toda a movimentação do preço do Bitcoin no gráfico diário desde junho de 2010. A gente está iniciando aí a brincadeira novamente. Então, o Bitcoin está aqui num patamar bem interessante, galera, que eu estava conversando com vocês aí, que ontem a gente estava negociando aqui acima desse patamar do fractal de 1.200 períodos, né? Então ele já está sendo a nossa primeira resistência maior aí que a gente tem que passar para poder superar aí essa questão, né? Então aqui no gráfico diário, bem rapidinho, a gente tem o patamar aqui de 6.340 dólares para poder fechar um candle acima, que seria esse fractal de 1.200 dias, né, anteriores, a média dos últimos 1.200 dias, ou seja, ele tem bastante relevância. E a gente tem patamares aqui em cima com mais resistência também, aqui nos 7.137 dólares aqui nessa região, onde tem a confluência desses outros dois fractais aqui que a gente está vendo, né? Tanto 610 quanto 21 períodos. Então, basicamente, a gente tem movimentos aí bem interessantes acontecendo aí no mercado, né? A gente tem que ver se o Bitcoin vai conseguir superar esse patamar. Se ele não conseguir superar esse patamar, ele já vai vir fazer um teste do fundo anterior, né? Que não seria muito interessante, né? Porque a gente sabe que quanto mais vezes é testado uma resistência ou suporte, né? Mais fácil a gente tem a possibilidade de se torar aquela resistência ou aquele suporte, né? Então, basicamente, a gente está num movimento aqui que ele está totalmente indeciso, né? A gente pode ver por esse candle aqui de ontem. Esse candle de ontem aqui, ele formou um candle de indecisão.
né? Então ele quis subir, chegou lá em cima, pá, não, aqui não, pô, voltou, caiu tudo, chegou aqui embaixo, pô, pera aí que aqui tem compra. Bomba para cima de novo, voltou e fechou aqui um pouco acima da média, né? Um pouco acima da abertura, que diga. Então, basicamente, a gente está negociando aqui ainda abaixo desse nosso fractal. E vocês podem ver como ele age perfeito na, na resistência, né? E para a gente enxergar movimentos voláteis como esse, né? Como de muita volatilidade num curto espaço de tempo, a gente tem que realmente dar um zoom, né? A gente tem que olhar lá dentro do preço, né? Então, basicamente, como é que a gente faz isso? A gente olha aqui no gráfico de 1 hora, né? Então, no gráfico de 1 hora para olhar esses movimentos é bem interessante. E olha que interessante como é que está a formação de fractais, né? Primeiro eu vou recuar tudo aqui, vocês sabem que a gente precisa recuar para o gráfico poder calcular aqui os nossos fractais, aqui os nossos patamares aqui de suporte e resistência, né? Então, basicamente, a gente tem esses patamares aqui no gráfico de 1 hora, né? Só voltando aqui para mostrar para vocês, a gente tem esses patamares aqui no gráfico de 1 hora. E olha que interessante aqui como os fractais eles agem também como suporte, como resistência, né, galera? Bem aqui nessa região, se a gente for olhar, vou pegar o pincel aqui, se a gente for olhar, vou botar mais para cá, que eu sei que aqui é melhor para vocês, vou dar o zoom para quem está aí no celular também. Então, basicamente, quando a gente estava aqui nessa região, ó, presta atenção, a gente chegou aqui nesse fractal de 100 períodos, teve esse movimento aqui que ele tentou subir, pá, não conseguiu, bomba para baixo, veio testar de novo o suporte. Aqui ele fez um movimento no gráfico de 1 hora muito interessante que pode ser considerado um W, né? Um fundo duplo. E aí a gente, quando rompeu essa retinha aqui, a gente simplesmente conseguiu ter esse movimento de expansão no preço aqui do ativo, que ele saiu exatamente aqui da onde ele rompeu aqui mais ou menos até lá em cima, cerca de 28% a mais de alta, né? Se a gente for pegar do fundo, né? Do fundo aqui, que ele chegou aqui nos 3.800, 3.700 até ontem, até o topo, né, foi cerca de 75% de alta, né? Então é bem interessante a gente acompanhar esses patamares, né? A gente sabe que o Bitcoin é completamente indomável, né? Não tem essa pessoa que saiba exatamente o que é que vai acontecer, mas pelo que a gente vê aqui nos fractais, né, eles indicam que a gente está encontrando suporte, né, aqui nessa região, né? Então olha que interessante, ele chegou aqui nesse patamar do fractal aqui de 100 períodos, já tinha rompido o de 72 aqui, né? Ele rompeu aqui o de 72, pá, aí simplesmente veio, testou 100 períodos disse não, né? Aqui ainda não, peraí, tá ligado? Então basicamente, só apagar aqui essas duas linhas para a gente começar, pronto. Aí a gente vê, aí basicamente a gente vê aqui esse patamar, né? Ser resistência. E aí o que foi acontecer? O preço caiu, veio aqui, voltou, pá, conseguiu superar a região fractal de 100 períodos, né? No gráfico de 1 hora. Essa linha mais clara aqui que desce aqui, como vocês estão vendo aí. A gente conseguiu superar, achou suporte aqui nessa região, pá, voltou, chegou aqui, pá, já superou o fractal de 200 períodos, chegou e foi testar o próximo fractal. Quando chegou no próximo fractal, a gente teve um movimento parecido com esse aqui, só que um pouco mais lento, né? Pois ele demorou mais dias. Aqui, mais dias não, né? Mais horas. Aqui é um gráfico de 1 hora, né? E nessa região. E a gente está mais uma vez fazendo uma queda, tentando fazer um fundo duplo, né, para poder romper a retinha e seguir o patamar, né? Então ontem eu comentei com vocês que a gente podia, se a gente perdesse aqui essa região do fractal de 305 e o de 21 períodos aqui, que estava mais ou menos 8.325, né, que eu falei ontem, alguma coisa do tipo, a gente poderia estar indo buscar aqui mais ou menos os 5.800 e foi exatamente aí o que aconteceu, né, galera? Fico feliz aí de vez em quando dar uma dentro também, né? Então, basicamente, a gente tem movimentos que a gente pode estar vendo aí
um novo bump and run, né, galera? Que foi um movimento aqui bem interessante, mas aqui de uma forma menor, né? A gente pode estar vendo aí um movimento que pode ser considerado ainda de reversão, tanto que a gente não perca alguns fundos, né? E os fundos são exatamente, eu diria que perder esse fractal de 200 períodos no gráfico de uma hora, né? O gráfico de uma hora, 200 períodos, hoje está nos 5.517 dólares. Então, perder esses 5.517 dólares aqui no gráfico de uma hora, fechar candles abaixo disso, indicaria que a gente estaria voltando aqui a esse patamar de teste de suporte, né? Não seria interessante para o preço do Bitcoin. Interessante seria ele vir a testar patamares acima, né? Então, basicamente ele tem que vir testar esses outros patamares, caso ele rompa também de vez esse fractal de 305 períodos, a linha azul clara que desce aqui no gráfico para vocês. E eu estou achando muito parecido com esse movimento aqui que a gente viveu aqui, onde a gente, depois de ter achado uma resistência no suporte, no fractal aqui de 100 períodos, a gente negociou lateralmente por um tempo e acabou conseguindo encontrar suporte suficiente para poder buscar patamares acima. Desculpa aí meus desenhos toscos aí, né, galera? Mas é mais ou menos isso daí o que eu estou pensando aí com o preço do Bitcoin. E no curto, no médio e no longo prazo aí eu estou sempre bullish aí, foda-se aí quem quiser dizer que não, tá ligado? Porque a gente sabe aqui dos fundamentos do ativo e eu não vou investir meu dinheiro numa coisa que eu não sei. Eu invisto em uma coisa que eu tenho conhecimento técnico para tal, né? Então, se você quiser perder o seu dinheiro, você investe numa coisa que você não sabe o que é, tá ligado? Então, se você investir o seu dinheiro numa coisa que você não sabe o que é, provavelmente você vai entrar para a estatística, tá ligado? Então, basicamente aí a gente tenta sobreviver aos mercados. Então, o Ethereum aqui também, eu acredito que a gente está no movimento aqui de tentar negociar em cima dessa nossa box azul, né? Eu já venho comentando com vocês aí que essa box azul é a nosso ponto aqui de suporte, né? O final dela aqui está exatamente nos 85 dólares. Se a gente vier a perder pelo menos esses fundos de candle aqui, que estão exatamente aqui nos 100 dólares, 100 dólares, cento e pouquinho dólares aqui, a gente exatamente vai estar ruim aí, tentando buscar esses fundos nos 80 e poucos dólares. Então, dito isso, né? Dito isso, enquanto o Ethereum se manter acima desse patamar da nossa box azul, que está aqui no topo, nos 125, 120 dólares aí, a gente vai estar com um movimento interessante, né? Tendo visto que aqui no gráfico diário do Ethereum a gente pode até ver essa formação de fundo duplo mais facilmente, né? Se a gente pegar o pincel aqui, ó, a gente vê que ele cai muito, né? Tá vendo? Não consigo fazer uma linha reta, velho. Ele cai muito, chega aqui embaixo, ele sobe. Aí, irmão, vou desenhar direito isso aqui. Aí sobe. Aí chega aqui nessa região, bumba, desce de novo. Chega aqui nessa região, bumba, sobe de novo. Entendeu? E aí ele está tentando fazer esse fundo, né, mais alto do que o fundo anterior nessa região. E exatamente aí no gráfico diário a gente pode estar tendo um movimento aí de reversão, né? Eu vou até fazer aqui uma linhazinha aqui com vocês, né? Vou traçar ela preta e vou traçar aqui também nos topos, né? Marcação de topos também. Então, esse padrão interessante para estar acontecendo aqui no Ethereum no gráfico diário, né, galera? E a gente tem que acompanhar aí, eu vou salvar ele aqui para a gente acompanhar como é que vai ser aí o desenrolar desse movimento, né? Esse padrão aqui é um padrão bem bullish, né? Tendo visto que a gente está fazendo toda a vida mínimas maiores do que as mínimas anteriores, né? A gente está sempre subindo o menor preço. Então, esse padrão confirmaria um movimento de reversão, né? Mas a gente sabe que a gente também tem bastante resistência aqui em todo esse patamar dos fractais. Então, basicamente, vamos estar de olho aí diariamente, né, galera? Se você quiser estar
acompanhando aqui com o canal Nossa Ideia. Já se inscreve aí no canal, deixa o seu like, ativa as notificações, qualquer dúvida deixa no comentário. Um abraço e valeu!